Sejam bem-vindos a mais este momento de oração antes da Santa Eucaristia. Nesse momento nós somos convidados a preparar o nosso coração, a preparar também o nosso lar, o local onde estamos nesse momento para assistirmos à Santa Missa ou para escutarmos você que nos escuta pela rádio. Nesse momento, querido irmão, convido você a colocar-se inteiramente na presença de Deus. Estou aqui diretamente da matriz de São Sebastião, da cidade de Águas Belas, e você é convidado a estar em comunhão conosco neste momento. Hoje nós iremos celebrar o sábado da 14ª semana do tempo comum. Então, nós somos convidados já a entregarmos esta noite, a noite de descanso, louvar a Deus e agradecer por este dia, por esta semana. E voltar também o nosso olhar para esta mulher, que com o seu sim nos mostrou, como diz o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, que para Deus nada é impossível. Nem esta pandemia, o fim dela, para Deus não é impossível. Ele é maior do que tudo que está acontecendo. Ele só permite que coisas aconteçam para que a gente volte o nosso olhar para Ele, para a cruz, que não é só um lugar de tristeza, mas é um lugar onde nós devemos focar o nosso olhar não somente na dor, mas na alegria e na vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Neste momento vamos rezar o Ângelus e entregar este momento à celebração eucarística que acontecerá daqui a alguns instantes, entregar também à Virgem Maria, que foi a primeira a estar presente no sacrifício da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente os inimigos da Santa Igreja e todos quantos são a vós encomendados. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. preparemos-nos, queridos irmãos, para celebrarmos a Santa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, pela rádio Nossa Senhora da Conceição, pelas redes sociais, o Facebook e o Instagram, sejam todos bem-vindos a esta santa celebração, onde Jesus Cristo é o pão da vida que sacia a nossa fome. Por isso, com gratidão e júbilo, iniciemos esta santa celebração. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Diante do Senhor, que é santo e justo, os penitenciemos. Imploremos o perdão e a misericórdia para bem participar dos santos mistérios. Senhor, vós sois o caminho, guia-nos ao Pai com carinho. De nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Ó Cristo, sois a verdade e cheios de caridade. De nós tende piedade. Ó Cristo, tende piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscais a ovelha perdida. De nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes do abade São Bento declaro mestre na escola dos vossos serviços, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, viu o Senhor sentado no trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gozos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, e retirara do altar com uma tenaz. E tocou-me no ombro, dizendo: Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu a tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável,
séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Aleluia, aleluia, como Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Repouso encontrarão nos vossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre pequenino no seu grande amor. Aleluia, aleluia, como Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa ele chamara de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo do inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o vosso consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar meu favor diante dos homens, eu também declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que rezam conosco através da rádio Nossa Senhora da Conceição, pelo Facebook e pelo Instagram. Nos relatos dos evangelhos, percebemos que os apóstolos e os discípulos de Cristo sentiram medo em diversas ocasiões, e por isso Cristo lhes questionou: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Em outra situação, Cristo lhes disse: não tenha medo, pequeno rebanho. E hoje, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Cristo diz para os discípulos e para nós: não tenhas medo.
no decorrer das nossas vidas, em muitos momentos, a vida pode se tornar estreita, difícil, escura, insegura. Quem nunca sentiu medo na vida? Por mais corajosos que sejamos, sempre existem situações ou lugares que deixam frio a nossa barriga, ou as pernas ficam bambas. Em nossa caminhada na fé, nós percebemos que a experiência da proximidade de Deus e do seu poder, da sua graça, não nos afasta do dever de enfrentar e superar dificuldades, superar os medos que possam aparecer no nosso dia a dia. Pois obstáculos a gente sempre vai se deparar, meus irmãos e minhas irmãs. Mas aquele que está unido a Cristo encontra força, encontra luz, encontra o caminho da superação. Quando somos escravos do medo, corremos um sério risco de imaginar que o Senhor se afastou de nós. O Senhor nos abandonou, ainda que seja apenas um breve período de tempo. Nessas situações, temos que ouvir o Cristo que fala ao nosso coração: tende confiança, sou eu, não tenhas medo. Não podemos ter medo de manifestar, ensinar a nossa fé e de nosso amor a Jesus Cristo. Ficar calado por medo de ser mal visto, de ser mal interpretado, de ser caluniado, quando Deus e a igreja são ofendidos, não é sinal da maturidade cristã. Pois o medo faz mal, enfraquece nossos ideais humanos, enfraquece a nossa meta cristã e limita nosso serviço missionário. Quem tem medo de se expressar, de manifestar sua pertença a Cristo e a sua devoção aos santos, concentra-se em si mesmo para que não lhe aconteça nenhum tipo de perseguição. Agindo assim, a pessoa fica paralisada em seu medo, demonstrando que não entendeu nada da mensagem de Cristo, que nos diz: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo do inferno. Evangelho de hoje. São João Evangelista, em uma de suas cartas, ele diz: no amor não há temor, mas o amor perfeito lança fora o temor, e aquele que teme não é o perfeito amor. O amor e o medo são dois sentimentos distintos que se excluem. Onde há amor perfeito não existe medo, e onde existe medo não há amor perfeito. Primeira carta de São João. Em termos de fé, de santidade, o Cristo nos desafia a superar o medo que limita as nossas potencialidades, as possibilidades do nosso testemunho. Mas como superar o medo? Primeiro passo para a gente vencer o medo. Todos nós passamos por situações de medo. O primeiro passo é sempre reforçar a consciência de que não somos autossuficientes, de que sozinho a gente pode vacilar, sozinhos afundamos, perecemos, precisando do auxílio
da graça divina para continuar a caminhada firmes. O segundo passo para superar o medo é confiar em Jesus, porque Ele nos ajuda a superar toda limitação. E o terceiro passo é necessário abrir as portas do nosso coração a Cristo, para que possamos buscar um maior crescimento espiritual. Abrindo o coração a Cristo, a gente cresce na intimidade com Ele, na confiança, no abandono. O santo temor de Deus é um dom do Espírito Santo. Não tem nada a ver com medo. O temor de Deus é uma virtude. O temor de Deus não nos enfraquece, pelo contrário, nos fortalece. E o dom do temor de Deus é que nos leva a professar que nós confiamos no Senhor, que Ele tudo pode, que Ele tudo faz, que nós somos frágeis, mas Ele é grande, Ele é poderoso. Meus irmãos e minhas irmãs, em meio às tempestades da vida que estamos passando, que estamos enfrentando, não devemos paralisar o medo, pois Cristo é aquele que não nos abandona, está conosco, nos protegendo, nos fortalecendo em nossa caminhada. E peçamos a Maria que ela, pela sua poderosa intercessão, livre-nos do mal e nos ensine a caminhar com uma renovada esperança e com renovado amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, aqui presente, você que está a rezar conosco através do meio de comunicação, apresente ao Senhor a sua prece, coloque diante do Senhor neste momento a sua necessidade, o seu propósito, com confiança, elevemos a este Deus que é bondade às nossas vidas. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Por toda a Igreja, especialmente por aqueles cristãos que estão se esfriando na fé, para que o Espírito Santo os ilumine e possa abrir seus corações novamente à graça, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que continue sendo testemunho de fé e vida, guiando todos na caminhada de fidelidade a Jesus Cristo e ao seu Evangelho, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos sacerdotes, religiosos e religiosas e de vida consagrada, para que sejam homens e mulheres de Deus, que vivam, acima de tudo, fiéis aos votos e compromisso com Jesus Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos médicos e todos os profissionais da saúde, para que vejam em cada paciente a imagem do próprio Cristo e os sirvam com dignidade e amor, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nos pedimos por Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Canto das oferendas. Vem, Senhor, oferecer com este vinho e este pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar
esta oferta de amor, quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que este santo sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, olhai com bondade das oferendas que vos apresentamos na festa, para que, procurando-vos como São Bento, encontremos em vosso serviço os dons da unidade e da paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está com ele. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltai nossos próprios dons. Nos vossos santos e santas, ofereceis o exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda, assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imerecida por Cristo nosso Senhor. Amém. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Paulo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos que morreram na esperança da ressurreição. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa voz. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Pai, o Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não
perdoe os nossos pecados, mas aplique a ti na vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizemos só a palavra de ser salvo. Tu me deste um tesouro, brilha mais do que o sol. Não, ninguém mais o lembrará, porque está dentro de mim. Nada era o que eu tinha, como o nada passou. Tudo deixei, porque não me falavas de ti. Tu és meu grande tesouro, tu que me deste o amor, vivo e sempre encontro no amor a alegria de me libertar. Já em ti me perdi, minha vida te dei, mas eu sei que a encontrarei lá onde está meu tesouro. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inebriai. Água do lado de Cristo, lavai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me.
na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos nos louve por todos os séculos dos séculos. Oremos. Tendo recebido o penhor da vida eterna, nós vos suplicamos, ó Deus, que seguindo os ensinamentos de São Bento, vos sirvamos fielmente na oração e amemos os irmãos com caridade ardente. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Algumas observações importantes para a nossa comunidade paroquial. O governo do Estado emitiu um novo protocolo flexibilizando as novas áreas da sociedade. A igreja entra neste novo pacote, porém com restrições. Não pensemos que a pandemia acabou, que agora está tudo permitido, senão a gente vai se frustrar muito, com muitas restrições. Ou seja, a igreja vai ser permitida a situação dos fiéis, porém com 30% da sua capacidade, ou seja, é um grupo pequeno que pode vir participar. Então, a partir da semana, ao longo da semana, estamos informando como vai se dar a melhor forma para ir atender a nossa população católica. Então, fica atenta às observações que a gente vai divulgar através das redes sociais e pela rádio ao longo da semana para que isso aconteça. Vamos consagrar Nossa Senhora, pedindo que ela nos oriente, que ela nos proteja, que ela nos guarde de todo mal. Ó minha Senhora, Ó minha Senhora, e também a minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Mostrava aos meus olhos, meus ouvidos, minha boca, Tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável amor, guardar-me, defender-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças